Muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma da Bola, Turma do Esporte, nesta sexta-feira. E no destaque de hoje temos como convidado Dino Furacão, que fez o primeiro gol no estádio do Barradão. Também vamos falar da Copa Libertadores da América. O Palmeiras, quem diria, já está classificado para a próxima fase. Fórmula 1 Massa foi o mais rápido no treino. Vamos também falar do desempenho do Bahia na Copa do Brasil. O Bahia que eliminou o jogo de volta contra a equipe do Maranhão, que por sinal é uma equipe tricolor. E falando em tricolores, aí também Saulo Fernandes, que faz uma grande homenagem ao seu time do coração. Essas e outras informações você acompanha daqui a pouquinho, um instante só, aqui no Canal 9. Acolher e diagnosticar o problema e tratar a criança com amor e eficiência no menor espaço de tempo possível, elevando a sua autoestima, amenizando seu sofrimento físico e emocional, restabelecendo sua saúde integral e preparando-a para seu retorno à vida cotidiana, construindo com a virtude de um ambiente harmônico. Essas palavras contam um pouco da história de amor, de dedicação e cuidado do Martagão de Esteira, Hospital da Criança, com muitas crianças na Bahia. Uma história que começou a partir da visão de dois pioneiros da medicina no estado, no começo do século XX, os doutores Álvaro Pontes Bahia e Joaquim Martagão de Esteira. Naquela época, era preciso achar uma solução para diminuir os altos índices de mortalidade infantil. Foi quando, em junho de 1923, esses dois mestres, junto a outros colegas médicos, fundaram a Liga Baiana contra a Mortalidade Infantil. Contudo, não era mais possível a carência de leitos hospitalares para crianças com menos de 3 anos de idade. Mais uma vez, prevaleceu o espírito visionário que culminaria com a abertura do primeiro Hospital das Crianças na Bahia, o Hospital Martagão de Esteira. Hoje, o Martagão é referência em medicina infantil no Norte e no Nordeste, responsável por mais de 95% de seus atendimentos pelo SUS e mais de 100 municípios atendidos. Números que também contam essa história de amor e de dedicação pelas crianças na Bahia. Vejo um belo futuro. Vejo muitos amigos numa vida longa, realizações e muita saúde. Para que tudo isso aconteça, não se pode contar apenas com a sorte. É preciso contar com a sua ajuda. Dê a mão ao Martagão. O Hospital da Criança precisa muito de você. De volta no Canal 9 nesta sexta-feira, hoje início de final de semana, e falando de futebol temos os nossos convidados aqui hoje, Lula Pereira conosco, também aqui Dino Furacão, que já jogou no Santos, vai contar a história que ele aprontou em 1986 no Barradão, já que a gente fala, a semana vai fazer 8 dias que teve a inauguração da Arena Fonte Nova e o Renato Cajá fez o primeiro gol, entrou na história da Arena Fonte Nova, enquanto Vitória nunca tinha marcado inauguração de estádio nenhum. E Dino Furacão está aqui conosco e vai falar como é que aconteceu essa história, ele jogando pelo Santos na inauguração do estádio do Barradão em 1986. Mas temos aqui nossos convidados, além de Dino, Lula Pereira aqui conosco também. Lula, boa tarde. Boa noite, né, praticamente. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. Boa noite, Dino. Cara, o Bahia jogou ontem e eu confesso a vocês, torcedores do Bahia, que time horroroso, que coisa grotesca o Bahia. Venceu, o importante é o resultado. E se você perguntar hoje quem ganhou o jogo, todo mundo diz que o Bahia deu 2-0. Agora, como foi aquele 2-0? Teve uma hora que o Bahia estava com Fael, Dionis, Helder e Toró. 4 médios volantes e 3 cabeças de bagre. E o Joel ficou muito chateado, porque o que ele viu não estimulou a nada. Mas de qualquer sorte, o Bahia dispensou a próxima partida, está classificado e oxalá melhore alguma coisa. Muito bem, estamos aqui também com o Dino Furacão, revelado pelo Bahia, né? E fez o gol no Barradão, que até hoje rola muita história a respeito disso. Como é
Dino, seja bem-vindo mais uma vez aqui, rei do Barradão. Até porque você abriu o Barradão, inaugurou o Barradão com o gol lá, jogando pelo time do Santos. Fala pra gente como é que foi esse feito até hoje. Os torcedores rubro-negros devem olhar para você meio atravessado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lula. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Realmente eu consegui ficar marcado na história daquele estádio justamente por ter feito gol no dia da inauguração. Eu acho que para mim valeu você ficar na história gravado como agora aconteceu na Arena Fonte Nova, porque as pessoas queiram ou não queiram, é um fato histórico que fica marcado para sempre. Muito bem, Dino, que também passou pelo futebol paulista, pelo futebol português e hoje é professor de educação física no Colégio Salesiano. Antes de a gente começar a fazer uma pergunta sobre esse desempenho seu lá, sua história também, Dino, o que você acha dos clubes baianos? A gente teve o primeiro Bavi, a gente pode dizer que o Vitória já está com a taça na mão, mas chegou na Copa do Brasil, se engasgou com a equipe do Misto. Já o Bahia, que perdeu para o Vitória na rodada da semana passada na Arena Fonte Nova, que foi a inauguração, tomou de 5-1 e de repente elimina o jogo de volta contra a equipe do Maranhão aqui em Salvador. Enfim, no baiano, o Bahia vai claudicando. Na Copa do Brasil, o Bahia avança e espera 2 adversários teoricamente fracos. Como é que explica o Vitória se engasga com o Misto e acaba goleando o Bahia? Eu acredito que é o futebol. O futebol tem dessas coisas. O Bahia agora teve uma motivação a mais com a mudança de treinador, acredito eu. E quando acontece isso, geralmente os atletas procuram se empenhar, mostrar mais para poder ganhar a confiança desse treinador que está chegando. O Vitória vinha de um resultado positivo, talvez, não sei se pecou pelo excesso de confiança, mas também faz parte da Copa do Brasil, onde você pega equipes desconhecidas e que venha colocar uma surpresa no resultado. Eu acredito que o Vitória possa mudar, reverter o quadro no Barradão, e o Bahia automaticamente já passou, mas o fator motivante no Bahia, eu acredito que foi a mudança de treinador, que fez com que a equipe conseguisse um resultado positivo. Em relação ao Campeonato Baiano, ainda tem muita coisa a acontecer. Eu acredito que o Bahia possa ainda dar a volta por cima, dependendo também de que forma ele venha reagir agora nos próximos jogos. Eu pergunto uma coisa para você. Você acredita, você que viveu um ambiente de jogadores, que se concentrou, quando o técnico ele não consegue mais extrair dos jogadores as coisas, pode acontecer isso que aconteceu no domingo, os jogadores, alguns dizem que os jogadores do Bahia acabaram dizendo que alguns não iriam correr para Jorginho. Isso pode acontecer nos bastidores mesmo? Olha, em futebol acontecem muitas coisas que não chega cá do lado de fora. Não estou falando que foi o caso do Bahia, mas é possível que isso acontece. Acontece muitas vezes, principalmente quando existem grupos dentro da própria equipe. E na equipe é normal cada jogador andar, ter um colega diferente, conseguir cada um ter um companheiro, ter um grupo que participa. Porém, quando todos estão voltados para o mesmo objetivo, tudo bem. Quando se divide, que é o problema. Não convivo no Bahia, não sei se esse ambiente lá, mas é preocupante quando a gente vê uma situação dessa que chega ao público. Então, alguma coisa pode ter acontecido lá dentro. Não quero dizer que é isso, que foi isso, mas há a possibilidade de ter acontecido. Você acha que o futebol de hoje é mais complicado, é mais difícil que o de sua época? Ou tudo é a mesma coisa, só muda o tempo, continua a mesma coisa? Já que você falou que tem isso, tem questão de grupinho, mas o futebol de sua época, que não é tão distante assim, qual é a avaliação que você faz para o futebol de hoje? Eu acho que o que mudou muito em relação ao futebol da época anterior foi, hoje em dia, o condicionamento físico ser fator preponderante com a evolução da educação física, a evolução da parte física e tática dentro do futebol. Isso veio alterar a maneira das pessoas jogarem. Eu acho que o fator físico superou o fator técnico. Isso, se, por exemplo, que nós temos, se nós pegarmos as equipes que jogavam futebol até em 1986,
dessas equipes grandes, vocês tiravam 4 ou 5 jogadores que você poderia definir como craques. Nós temos exemplo disso em várias e várias equipes. Como no Flamengo tínhamos Zico, Júnior, Andrade, só aí você tira 3. Hoje em dia é muito difícil em uma equipe profissional você tirar 4, 5, 3 jogadores até às vezes, que sejam destaques mesmo pela parte técnica. Existe, mas a maneira de se jogar hoje em dia mudou muito. Dino Furacão conosco aqui hoje é o nosso convidado, ele que marcou o primeiro gol em 1986 no estádio do Barradão, na inauguração do Barradão. E hoje você vê aí as imagens do Dino, né? Não mudou muito não, viu, Dino? Aí é no Santos? Aí é no Santos. Como é que foi sua passagem lá no Santos? Bom, eu tinha feito 2 campeonatos paulistas muito bons. Rapaz, você parou no tempo, é mesmo, cara? Um em 85, um em 1985 pelo 15 de Jaú e o outro pelo São Bento. Quando o campeonato português, o paulista, tinha a mesma fórmula de 20 equipes, sobem 2, desce 2, e era muito disputado. E eu me destaquei pelas 2 equipes. Tanto é que eu fui para a seleção paulista, junto com Oscar, Leão, Zé Sérgio, Mário Sérgio, jogadores de destaque, uma seleção paulista que foi para o Japão. E daí, então, quando eu retornei dessa excursão, eu já estava no Santos. Para mim foi uma surpresa, não esperava. Tinha até conversado com o presidente do Santos no embarque para o Japão, mas nada de concreto. E na volta eu fui para o Santos disputar o Campeonato Brasileiro em 1986. Fui destaque do Santos, fui artilheiro do Santos com 9 gols nessa época. E tive a sorte de vir jogar aqui na inauguração do Barradão, onde aconteceu esse fato. Vamos ver os gols aí? O gol, né? O gol que o Dino fez. E só o gol aí, a gente vê as imagens, ele fazendo treinamento lá no Santos. Né? Na Vila Belmiro. Lá na Vila Belmiro. E tá aí o Dino Furacão e entrou na história do estádio do Barradão, não bem, né? Eu não vejo muito lá nenhuma placa homenageando você, né? Sobre o primeiro gol no Barradão, mas eu quero discutir esse lance aí, né? O lance do gol, né? Quem toca essa bola pra você? Esse aí foi o pênalti, né? Que o árbitro conseguiu ver pênalti nessa bola. Não aí marcou. é Josier, eu acho. Josier leva pela direita, cruza e eu venho cá de trás e consigo antecipar o lateral. Foi 1-0 o jogo? Foi 1-1 o jogo. 1-1. 1-1. Aquele pênalti ali... Aquele pênalti foi um empate, aquela bola foi... O árbitro conseguiu marcar pênalti naquela bola e o Eider marcou empatando o jogo 1-1. Ô, Dino, seu pai jogador zagueiro, né? Meu pai era lateral esquerdo. Ralf esquerdo. esquerdo, como falava na época. E foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro em 58. Pelo Bahia. 59 pelo Bahia. Então você tem uma história com o Bahia, né? Sua família, né? Por que você, em vez de ser lateral esquerdo, já que você ganhou também, não fez esse centroavante? Não, minha história é muito curiosa, porque eu quando comecei a jogar pelo Dente de Leite do Bahia, na Fazendinha ainda naquela época, ali no Stiep, eu era lateral esquerdo. Comecei como ponta esquerda, vim para lateral esquerdo e terminei jogando no Júnior como meia esquerda. Quem me colocou na frente para jogar como atacante foi o seu Aimoré Moreira. Quando eu vim para o Bahia, o seu Aimoré me colocou. Depois eu trabalhei com o Paulo Amaral e fui para os Emirados Árabes. E quando eu retornei dos Emirados Árabes para o Bahia em 83, eu retornei para jogar como atacante, meia atacante. E aí me lançaram na frente, eu comecei a jogar as partidas no Campeonato Baiano como atacante, conseguia marcar gols e a partir daí eu passei a jogar como atacante. Agora, você que seu pai foi campeão pelo Bahia, você foi jogar no Dente de Leite, teve vida fácil, a questão de apadrinhamento, porque a gente viu filho de Romário, filho de Bebeto, de vários outros jogadores, né? De Pelé. Você acha que por ter pais assim referência, acaba o apadrinhamento sendo melhor e diferencia muito para os outros garotos que não têm a família com histórico dentro do futebol? Seu pai foi campeão brasileiro pelo Bahia. Eu acredito que não, até porque eu não era muito fã de futebol de campo. Eu jogava futsal, joguei futsal, fiz muitos esportes durante minha vida e eu fiz atletismo, fiz natação, fiz basquete, joguei handebol, tudo na parte escolar e algumas vezes federado. Então eu joguei no Dente de Leite, era com o Delmar Santana, professor Delmar Santana, que hoje é falecido,
E a partir daí eu parei. Comecei a praticar futsal, me dediquei aos estudos e só voltei a jogar futebol com 19 anos, já quando eu já estava na faculdade, fazia Ciências Contábeis na Católica. Então, a partir daí que eu voltei, e quem me puxou para o profissional, a maioria dos treinadores todos, que por onde eu passei, meu pai não era treinador. Então, não houve muita influência, tanto do Bahia como fora. Agora, só uma pergunta a respeito da questão. Você falou sobre o futsal, né? Você sempre gostou do futsal. Hoje você é professor de futsal no Salesiano. A gente vê que a maioria das crianças chegam para o futsal, mas no fundo, pano de fundo, os pais querem que os meninos sejam jogador de futebol. Como gerenciar, como administrar isso? Eu acho que faz parte da base do aluno. No caso, no que nós trabalhamos com aluno no colégio e não com atleta, a formação dele integral, e com a formação esportiva, o futsal faz parte da formação dele no futuro como atleta de futebol de campo. Eu acho que as habilidades técnicas no futsal são muito mais difíceis do que no campo, até pela dificuldade de espaço. E quando os meninos chegam com esse interesse, eu acho que faço ver aos pais até que o objetivo dele pode se começar no futsal. Nós temos grandes jogadores, grandes atletas que começaram a jogar saindo do futsal e no campo se deram muito bem. Eu acho que é muito importante para a criança ter uma base no futsal e depois partir para o futebol de campo. Muito bem, Dino Furacão batendo papo com a gente, é nosso convidado hoje aqui no nosso programa, nessa sexta-feira, falando sobre futebol. Mas, Lula, você tinha uma pergunta? E deixa eu dizer uma coisa, ele foi ídolo em Portugal, e a gente quer daqui a pouquinho perguntar a respeito desse assunto. Não, o pai dele, eu me recordo que Nadinho, Hélio Henrique e Ivanes Polizola, campeão baiano, não foi? E o seu pai era o árbitro esquerdo. E a formação tática daquela época eram 4, Nadinho, Hélio, Henrique, Ivanes, 4, né? 4 no 2 no meio e 5 na frente. Eles falavam geralmente, jogavam com 5 na frente, porque aquele jogador, tinha o centroavante, o meia de ligação e os 2 pontas, aí eram 4. E mais um no meio que já chegava bastante. E agora, normalmente a formação não posso perder meu emprego. O cara bota 4, 4, 2, 4, 5, 1. Para você, onde era melhor? Essa época ou agora, ou antigamente? Hoje eu acredito que é muito mais difícil você aplicar a sua técnica perante o condicionamento físico, é isso que eu falei. Hoje o campo parece, apesar de ter a mesma metragem, mas parece que o campo hoje é menor. É verdade. O campo tem a mesma metragem, mas o campo é menor, porque os espaços estão todos ocupados. Hoje se vê muito falar em fazer uma linha de 4 no meio campo. Então já se marca até muitas vezes em zona aquela faixa do meio campo. Então hoje existe uma dificuldade maior. Antes a dificuldade, o campo era ocupado praticamente num todo, até porque essa questão do goleiro, do recuo para o goleiro, que ele pegar com a mão, já era um fator em que você tinha que avançar mais aqui. Às vezes, quando você estava perdendo, a bola recuada para o goleiro pegava com a mão e isso obrigava o atacante a ir perto do goleiro. Hoje não. A catimba, né? Isso é verdade. O goleiro hoje é obrigado a saber jogar com os pés na hora do recuo. Então, tem 6 segundos, né? Tem aquele tempo determinado para poder estar com a bola. E isso daí faz com que o campo fique menor, apesar de não diminuir o tamanho do campo, a proporção, mas o espaço fica bem menor. Muito bem, Dino Furacão conosco aqui. Vou fazer uma pergunta para você, Dino, a última pergunta aqui, a respeito, você foi ídolo, né? Jogando pelo Beira-Mar, lá em Portugal, e inclusive aquela rivalidade com o Benfica, você acabou fazendo muitos gols lá, alegrando a torcida do Beira-Mar. E o que é que te fez sair de Portugal, voltar para o Brasil, você que é ídolo lá no futebol português? Não, eu nunca tive a intenção de ficar morando em Portugal. Minha intenção sempre era viver em Portugal durante o período de jogar futebol e retornar ao Brasil. O acarajé todos amigos, sabe? Apesar de que eu tenho uma amizade muito grande com as pessoas lá. Hoje em dia a internet proporciona isso, você ainda tem contato com o pessoal.
Mas eu estava na época, eu parei de jogar futebol em 96, com 35 anos de idade. Eu acho que chegou o momento de parar futebol, parar de jogar, e eu retornei para o Brasil justamente por causa disso. Adoro Portugal, gosto muito, tenho muitos amigos mesmo em Portugal, mas o retorno para o Brasil era certo desde o primeiro momento em que lá eu cheguei. Qual é a maior carência hoje do futebol brasileiro? Você vê, você que passou pela Europa, sabe, e hoje vendo o nosso futebol, né? Como você classifica hoje o nosso futebol, apesar de que vamos ter o ano que vem a Copa do Mundo, esse ano a Copa das Confederações, mas qual é a maior carência que você vê no futebol brasileiro? Não, eu acho que nós temos ainda muitos jogadores bons aqui, até para se formar 2 seleções brasileiras. Eu sempre falo que se o Brasil tiver condições de colocar duas seleções, pode ser que o Brasil tenha condições de disputar talvez até uma final Brasil A e Brasil B, certo? Nós temos muitas... O problema hoje em dia maior, que eu acho em relação às equipes, a formação das equipes, primeiro é a questão de você, muitas vezes, trazer jogadores de fora que às vezes não tem tanta condição e você às vezes tem um trabalho enorme na base do clube, os jogadores que são formados na base, que já vem com um amor, um gosto maior pelo clube e que é capaz até de dar vida às vezes pelo clube e você às vezes despreza esse garoto que lutou a vida toda para chegar e às vezes, muitas vezes até pela parte financeira e não dá, trazendo outros de fora, pagando até muito mais. E os clubes que apostam na base, muitas vezes têm resultado. Agora, não deixamos de ter jogadores, temos. O que nós precisamos é saber contratar e saber trazer a pessoa certa para poder se juntar aos que cá estão. Para finalizar a participação, Neymar deveria ir para a Europa? Eu acho que já está na hora. Eu acho que já está na hora, até para fazer com que ele amadureça muito mais e mude até um pouco a maneira dele jogar positivamente. Eu acredito que está na hora porque é até benéfico para a seleção brasileira um Neymar com outro tipo de futebol. Não vai deixar de ser objetivo, que ele sempre é, mas um futebol mais rápido em relação à liberação da bola. E em relação ao comportamento que o atleta deve ter durante a sua vida profissional. Muito bem, Dino, obrigado aqui pela sua participação. Venha mais vezes, eu acho que a sua presença aqui aí despertou na memória de muita gente, principalmente torcedor que esteve naquele jogo lá contra o Santos no Barradão e você fez o primeiro gol do Barradão. Um abraço, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no nosso programa. Eu agradeço a vocês mais uma vez e estou à disposição. Assim que chamar, eu estarei aqui com todo o prazer. Muito bem, daqui a pouquinho vamos falar da Libertadores, da América, gols aí o Palmeiras que avança e também Copa do Brasil, o Bahia que eliminou o jogo de volta, enfim, muita informação para vocês, destaques do Campeonato Baiano que já começa amanhã entre Botafogo e Vitória na Arena Fonte Nova, detalhes em instantes, um instante só. Acolher e diagnosticar o problema e tratar a criança com amor e eficiência no menor espaço de tempo possível, elevando sua autoestima, amenizando seu sofrimento físico e emocional, restabelecendo sua saúde integral e preparando-a para seu retorno à vida cotidiana, construindo com a virtude de um ambiente harmônico. Essas palavras contam um pouco da história de amor, de dedicação e cuidado do Martagão de Esteira, Hospital da Criança, com muitas crianças na Bahia. Uma história que começou a partir da visão de 2 pioneiros da medicina no estado, no começo do século XX, os doutores Álvaro Pontes Bahia e Joaquim Martagão de Esteira. Naquela época, era preciso achar uma solução para diminuir os altos índices de mortalidade infantil. Foi quando, em junho de 1923, esses 2 mestres, junto a outros colegas médicos, fundaram a Liga Baiana contra a Mortalidade Infantil. Contudo, não era mais possível a carência de leitos hospitalares para crianças com menos de 3 anos de idade. Mais uma vez,
prevaleceu o espírito visionário que culminaria com a abertura do primeiro Hospital das Crianças na Bahia, o Hospital Martagão de Esteira. Hoje, o Martagão é referência em medicina infantil no Norte e no Nordeste, responsável por mais de 95% de seus atendimentos pelo SUS e mais de 100 municípios atendidos. Números que também contam essa história de amor e de dedicação pelas crianças na Bahia. Vejo um belo futuro. Vejo muitos amigos numa vida longa, realizações e muita saúde. Para que tudo isso aconteça, não se pode contar apenas com a sorte. É preciso contar com a sua ajuda. Dê a mão ao Martagão. O Hospital da Criança precisa muito de você. De volta no Canal 9, a gente também dando destaque ao surf, né? Em Estela Maris, que vai acontecer o Brasileiro de Surf no dia 27 e 28, na praia de Estela Maris. Será palco da segunda etapa do circuito CBS Brasileiro Amador 2013, válido pelo circuito Clube Social de Surf. A competição revela os maiores talentos brazucas e conta com disputas nas categorias iniciantes Mirim, Júnior, Open, Feminino Júnior e Feminino Open. Os ilhéenses Taiwan Chan e Wallace Júnior são os melhores baianos do ranking CBS e pretendem fazer bonito frente à torcida baiana nas ondas de Estela Maris. Taiwan Chan é o atual vice-líder da categoria iniciante e chega com grandes possibilidades de assumir a liderança nas ondas de casa. Já o Wallace Júnior ocupa a quarta colocação no ranking da categoria Mirim e busca melhorar sua posição no ranking neste início de temporada. Estela Maris cedia Brasileiro de Surf. Você vê as imagens aí, que lindo, né? O sol que está fazendo, hein? E a gente aí nessas ondas aí, que coisa, que maravilha. Agora vamos falar de Fórmula 1, mas antes aqui, Márcio Júnior está aqui conosco e a gente só vai dar uma passagem na Fórmula 1 e daqui a pouquinho tem Libertadores da América, o Palmeiras avança. Márcio Júnior também está aqui conosco. O Bahia mereceu vencer ontem? Mereceu vencer porque o Mac também é muito fraco, mas não sei não. Mereceu e não mereceu, porque você tomar sufoco do Mac no final do jogo é uma falta de respeito com o torcedor e com a história do Bahia. Muito bem, a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito disso, o que aconteceu na Copa do Brasil e o gol que o Náutico tomou, hein? Que coisa, você vai acompanhar o que aconteceu com a equipe do Náutico, que também está na maré vazante muito grande. Vamos falar de Fórmula 1? Massa é o mais rápido do treino. Se depender do resultado dos treinos livres de hoje para o GP da China, tá todo mundo de olho aberto lá. Fernando Alonso já pode começar a procurar remédios contra insônia e queda de cabelo. Depois de ironizar o fato de ser superado por Felipe Massa nas classificações das duas primeiras etapas da temporada, viu seu companheiro de Ferrari ser o mais rápido do dia, com pneus macios. O brasileiro cravou 1 minuto 35 segundos, 340 milésimos, quase meio segundo à frente do espanhol. O terceiro, que foi o terceiro. Amanhã, Massa pode se tornar o primeiro parceiro de equipe a desbancar Alonso 5 vezes consecutiva em qualificações. Nas provas finais de 2012, o piloto paulista já havia sido mais rápido nos treinos dos Estados Unidos e no Brasil. Tá aí o Felipe Massa, que se sacrificou várias vezes pelo Alonso. Será que se precisar o Alonso vai fazer o que o Vettel fez? Eu acho que faz, porque ele já ironizou aí, dizendo que não dormia desde 2000, sei lá quanto. Foi a última vez que o Massa chegou na frente dele, na classificação final, lá no pódio. E aí ele ironizou falando isso, só porque o Massa está saindo na frente dele. Eu acho que ele vai para cima, assim, no Massa, porque ele se considera o piloto número 1. E a Ferrari também considera ele o piloto número 1. Então a gente dá para entender que o Massa é uma cesta básica, né? O Massa é o 2. Na realidade, o que rola mesmo, o campeonato da Ferrari é para o Alonso. O campeonato da Ferrari sempre foi para o Alonso. Desde que o Massa chegou, desde que o Alonso chegou depois do Massa, porque ele sempre foi o segundo. Todos os brasileiros foram assim lá, né? Isso aconteceu. O Rubinho, aí depois saiu o Rubinho, entrou o Massa, que ele ficou de 2 pro Schumacher. E aí saiu o Schumacher, entrou o Alonso e o Massa continuou de piloto 2. E o campeonato é feito para o Alonso vencer. Se o Massa, no decorrer do campeonato, estiver na frente, as coisas mudam. Mas no início da temporada, o pensamento é sempre do Alonso vencer. Boa sorte aí para Massa, amanhã tem os treinos e aí a gente fica na expectativa do GP da China
que deve pintar muitas surpresas lá e a gente aí com a torcida do Brasil inteiro para o Massa. Agora vamos falar da Arena Castelão. Afirmou aí um contrato de exclusividade. Então, o Castelão, que foi o primeiro estádio a ser inaugurado para a Copa do Mundo e a Copa das Confederações, né? A Ceará, Fortaleza e Ferroviário acertaram um contrato de exclusividade com a Arena Castelão até o fim de 2018. Os 3 clubes mandarão todos os jogos do estádio e em troca receberão 130 mil mensais. A Arena Castelão, operadora, consórcio que administra o estádio, adiantará 500 mil para os clubes. O valor será descontado em 20 parcelas sem juros a partir do 13º mês de vigência do acordo. No contrato também está incluída a exposição do logotipo do estádio na cota master da camisa dos 3 clubes. No entanto, caso alguma equipe consiga fechar um patrocínio superior a 60 mil, a Arena desembolsa 70 mil por mês. Os clubes também terão direito a 3 lojas exclusivas no estádio, disponibilidade para comercializar ingressos para o setor prêmio da Arena. Caso o Ceará consiga o acesso para a Série A, o valor recebido mensalmente dobrará. Se o Fortaleza for rebaixado para a Série D, terá 2 anos para conseguir o acesso. Caso contrário, o contrato será anulado. Tá aí a Arena, tá aí o Castelão. E quando a gente fala muito aqui da Bahia, né, mas ver o valor que o Bahia ganha da Arena Fonte Nova, muito maior. É absurdo pelo que o Ceará vai receber com Fortaleza. Agora, a minha preocupação é como é que fica o PV, né? E outra coisa, tem que subir o Ceará de qualquer jeito, no ano que vem, e o Fortaleza tem que ir para a Série B, porque se cair, ele se vira para voltar de novo, senão perde o contrato. E a camisa, né, o patrocinador master será da Arena. Um bom negócio para a Arena. Para a Arena, porque você receber 60 mil por mês de um patrocinador master, eu acho que não é nada de extraordinário, não. Mas eles todos 500 mil. Mas é a realidade do futebol cearense. 60 mil reais num patrocinador master por mês, eu não vejo nada de extraordinário. Olha, Márcio, não sei. Guardando as devidas proporções, o Corinthians recebeu 60 milhões do Banco Central. O Bahia e o Vitória recebem muito mais do que 60 mil por mês de um patrocinador master. É um estádio bonito, porém um calor danado aí o Castelão, que diferente da Fonte Nova, a Fonte Nova é um estádio novo. O Castelão foi reformado, né? Paulo, você que já foi aí no Castelão depois da reforma, a arena, por ser aberta aquela parte, ela propicia maior ventilação ou porque a localização na beira do diga? Não, o Ceará venta muito. Senão, mas é fechado. Mas venta muito. Agora sim, eu acho o Castelão, a questão do posicionamento dos telões, para a gente de imprensa, é muito bom. A Fonte Nova, a gente tem áreas de sombra, não dá para ver o telão. Então, a Fonte Nova é um estádio mais confortável que o Castelão. Porém, o Castelão é um belíssimo estádio. Aliás, tem os equipamentos perfeitos para a Copa do Mundo e a Copa das Confederações. A gente que falava muito, a gente que viaja muito fazendo futebol, eu que já conheço todos os estádios do Brasil, onde se jogou Série A, Série B e Série C, onde eu conheci o estádio de Linhares e fui conhecer a Arena da Floresta, que por sinal era o melhor estádio que a gente tinha no Brasil, a Arena da Floresta e a Arena da Baixada, que era lá no Paraná. Mas a Fonte Nova realmente mostrou que está hoje um grande estádio, assim também como o Castelão. Falando de estádio, vamos falar a respeito do Maracanã agora? A confusão que teve no Maracanã, mas finalmente o consórcio são escolhidos para disputar a gerência do Complexo Esportivo do Maracanã. 2 consórcios foram escolhidos para disputar a agência para gerenciar o Complexo Esportivo do Maracanã pelos próximos 35 anos. Ontem pela manhã, os postulantes são os consórcios Maracanã S.A., formado por Odebrecht, Participações, IMX e Anschutz Entretenimento Group, AEG, e também o Stadion Amsterdã, NV e Lingerie Udmed. No entanto, não há prazo definido para que se conheça o futuro gestor do complexo esportivo. Os documentos serão analisados para validar ou não as propostas. Cerca de 200 pessoas protestaram contra o processo licitatório no Maracanã na manhã de ontem. Segundo os manifestantes, o processo possui irregularidades
e o gestor já teria sido escolhido, referindo-se ao suposto benefício dado à IMX do empresário Eike Batista. Tudo é polêmica no Rio de Janeiro. Agora, hein? Paulo, deixa eu falar um negócio aqui. A questão da Fonte Nova, da nova Arena Fonte Nova, tudo bem que o consórcio OAS Odebrecht tenha direito a utilizar a Arena Fonte Nova como quiser durante 20 anos, porque foi uma parceria público-privada. Teve metade do dinheiro do governo estadual e federal e metade do dinheiro que eles investiram, que é a Arena Fonte Nova Participações. Agora, nesse caso aí do Maracanã, é você jogar dinheiro fora. Porque o governo do estado Gastou muito. gastou sozinho. Foi só o governo do estado que fez. Espera aí, Lula. Rapidinho. Só o governo do estado que fez. Aí no final da obra, faltando 5% para concluir, você entrega de bandeja por 35 anos a alguém. No caso da Arena Fonte Nova, não. Porque O foi cara vai dividido. explorar 35 anos. No caso da Arena Fonte Nova foi dividido. O governo do estado e o governo federal deu metade. OAS e Odebrecht se juntaram e deram outra metade. Mas no caso do Maracanã, não. Foi todo o dinheiro do governo do Rio de Janeiro e do governo federal. Aí você pega esse investimento do Entrega governo na federal mão de alguém pra e entrega explorar. na mão para explorar. Cadê a inteligência? É Cadê como a se lógica recuperasse aí? toda a estrada da Bahia, ficasse tudo bonitinho e de repente entregasse lá para alguém pessoal- administrar. E aí o pedágio viria administrar algo que já estava pronto. Pois é, Não é tinha isso que eu não investimento. entendo. O grande problema é o seguinte, que Eike Batista quer polgar de paraquedas. Quer pousar de paraquedas lá para tomar conta da coisa. Quando a Delta sofreu aquele problema de roubo, de trambicagem, que saiu, quem assumiu foi a Odebrecht. Né? Quem pegou todo o pepino, a Odebrecht e o OAS. Então, nada mais justo, eu acho, que eles fiquem agora com a parte de lucro, já que eles ficaram com a parte Mas de... eles receberam dinheiro. Sim, receberam. Eles foram pagos, o governo federal e o governo estadual pagaram para eles trabalharem. Isso. Como qualquer empresa faz. Foi uma licitação. Uma licitação. Olha, você Mas vou quem ganhou pagar foi a tanto. Delta. A Delta foi expulsa por trambicagem e eles tiveram que assumir. Mas eles receberam o tempo que eles trabalharam. É isso que eu tô dizendo. Não teve nada de graça. A OAS aqui na Bahia, a OAS e a Odebrecht, eles deram metade do dinheiro. Foi mais de 350 milhões de reais, 300 milhões de reais, mais ou menos, que Foi o eles maior deram. investimento foi deles. A maior parte foram deles. Na realidade, E a o outra governo parte entrou do com o governo. terreno. Quem entrou com a obra foi a OAS Odebrecht. Exatamente. Já no caso do Maracanã, não. Foi obra, foi terreno, foi dinheiro, foi tudo pago pelo governo federal e governo estadual. E agora, no final das contas, faltando 5% para concluir o Maracanã, você vai entregar de bandeja um equipamento que você gastou dinheiro. Com é como se certeza. você tivesse construído uma casa e falasse, olha, não quero administrar não, toma aí, você que sabe o que você quer Você fazer. que vai alugar. fazer agora. É, vai alugar. É, E vai um ganhar assunto dinheiro. também que preocupa, viu? A Interpol e a Federação Baiana de Futebol fizeram um workshop hein, sobre o combate à corrupção no futebol, assunto que tem assustado muito ao longo de muitos anos aí o futebol no Brasil e também no mundo. Portanto, a Interpol que fez aí o workshop Combate ao Vício de Resultados e Corrupção do Futebol, realizado pela Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, com apoio da Federação Baiana de Futebol. Foi iniciada quarta-feira em Salvador. Os principais objetivos da ação são a prevenção de manipulação de resultados e corrupção do futebol, além de melhorar o conhecimento de compreensão da ameaça global da manipulação de resultados e do combate a apostas ilegais, incentivos aos órgãos associados do futebol a trabalharem junto no combate a irregularidades. O encontro foi encerrado ontem e contou com a presença aí do presidente, Edinaldo Rodrigues, dos integrantes do grupo de direção do esporte da Interpol, o Stuart Cameron Wallen, e do representante do comitê organizador local, Hilário Medeiros, e do chefe de segurança da FIFA, Ralph Mutskerken. Então tá aí, você vê o presidente com uma boa iniciativa, né? A gente espera que, sem fala que tem manipulação, houve alguns, né, que foram presos aí, alguns atos de futebol, mas realmente tem que se fazer o que acontece em campo. Tem, assim, essa questão de manipulação é muito difícil você afirmar que tem, a não ser que você tenha provas, porque você não está na cabeça de ninguém. E o futebol é um jogo humano e, como toda atividade humana, existem erros. Agora, tem erros que são tão escandalosos que dá a entender que houve manipulação de alguma parte. Mas errar no futebol sempre vai acontecer. E o erro que favoreceu o outro, o adversário vai ficar chateado. O erro favoreceu o meu adversário, não me favoreceu, e sempre vai ter essa polêmica.
Mas teve uma questão aí, lá na Europa, que foi descoberto diversos jogos que foi manipulado, provado que foram manipulados, jogadores, dirigentes, diversos árbitros de futebol envolvidos, e aí bombou. Porque aqui no Brasil já teve uma questão parecida, que foi aquele campeonato de 2005, que foi ali, teve que voltar 19 jogos do campeonato, porque desses 19 do campeonato tinha mais ou menos 25 jogos, desses 25, 19 rodadas no caso, foram manipuladas e foi provado que foi manipulado, e isso é uma questão muito difícil, porque assim, o futebol hoje em dia não é só paixão, não, é negócio. É negócio. Hoje, muito, o futebol cara. deixou de ser paixão, deixou Umas de ser... cifras incríveis, né? É negócio e roda muito dinheiro. Muita gente ganha muito dinheiro e muita gente perde muito dinheiro. Vou falar em futebol, vamos fazer a bola rolar aqui? Vamos falar da Libertadores da América, o Palmeiras. A gente já falava aqui na quarta-feira a respeito do Palmeiras. Ninguém acreditava, o patinho feio da Libertadores dos times brasileiros, mas sofreu ontem. Mas venceu. Vamos ver os gols aí. Ou o gol, né? O Palmeiras jogou contra o Libertad Paraguai pela quinta rodada do Grupo 2 da Libertadores. Com um gol de Charles aos 7 minutos do segundo tempo, o Palmeiras venceu por 1-0 e garantiu a sua classificação antecipada para as oitavas de final. Palmeiras, a mim, um erro do zagueiro na hora do gol, né? Olha lá. O mesmo zagueiro que errou esperou. Pediu impedimento. Foi. E aí não tinha como ter impedimento. Não e aí, tinha, portanto, tava de trás. o Charles fez o gol do Palmeiras, que teve um jogador expulso ainda. Né? Bobamente, viu? E aí porque ele reclamou, né? O primeiro. É. E aí, amigo, foi um sufoco. Fernando Praz, né? Olha lá, ó, defendeu um sufoco. Enfim, Palmeiras surpreendeu muita gente. Eu acho Pra que mim, eu surpreendeu. fiquei surpreso. A mim Surpreendeu também. porque a gente falava que o Palmeiras não é aquele clube que você fala, não, hoje o Palmeiras vai jogar bem, porque o Palmeiras tem jogado bem em todos os jogos. O Palmeiras é aquela incógnita maior de todas. Hoje tá jogando bem, aí no próximo jogo você já não sabe o que, é que vai acontecer com o Palmeiras. Você nunca pode dizer, hoje o Palmeiras pelo menos vai jogar bem. Mesmo que perca, mas vai jogar bem. Nem sempre acontece isso com o Palmeiras. O Palmeiras hoje jogou muito bem. Aí na próxima partida já não joga tão bem. Ou então ontem jogou muito mal e na próxima partida já é um Palmeiras parecendo que é o melhor time do mundo. É complicado, o Palmeiras é incógnito. Eu realmente não acreditava nessa classificação, ainda mais falta rodada. Gilson Kleina disse o seguinte, que não tem o melhor elenco, não tem o melhor jogador, não tem nada de melhor, mas tem a melhor garra da Libertadores. Pode ser que isso seja o fator preponderante para ele estar nessa arrancada aí, classificado e pode ser até o primeiro, hein? E classificado ele já está, nem que seja em segundo, ele pode ser classificado como primeiro. Para fechar esse bloco, vamos falar da seleção brasileira. Sub-17 venceu o Peru. Vamos ver os gols aí para você que acompanha. O Brasil encerrou a participação da primeira fase da Sul-Americana Sub-17 como o primeiro lugar do grupo. Ontem, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, o time canarinho não tomou conhecimento do Peru e derrotou os rivais por 3-0. Com um time mesclado, a equipe comandada pelo técnico Alexandre Galo, que já treinou Bahia, encerrou a fase de classificação com 10 pontos. Os gols foram marcados por Lincoln e Caio, ambos do Flamengo, né? E Kennedy também do Fluminense. Ainda pelo grupo B, ontem o Uruguai goleou a Bolívia por 5-1 e confirmou a segunda posição da chave com 8 pontos. Além do Brasil e da Celeste, o Peru com 4 também avançou para a próxima fase do torneio. A seleção de Galo vai estrear no hexagonal no próximo domingo às 5 da tarde, horário de Brasília, contra o Uruguai. Todas as partidas da fase final do torneio serão realizadas na cidade de La Punta, na Argentina. Os meninos do Brasil, que chute é esse, garoto? A bola fez o que ali? Pegou em alguém, no bate-rebate, voltou, e aí o gol brasileiro, arrasador Brasil. Aliás, o Peru é um eterno freguês, né? Diferentemente do ano passado, os meninos do Brasil esse ano estão jogando muito bem. No ano passado, na competição que o Brasil disputou, Sul-Americana, não chegou nem a se classificar. Ao contrário desses que estão agora jogando. Teve toda a polêmica. Os jogadores do ano passado, quando voltaram, dizendo que ninguém queria saber do comprometimento. O Brasil perdia o jogo, mas voltavam no ônibus parecendo que o Brasil tinha vencido, cantando, dançando, brincando, ninguém se comprometia com nada. E agora a gente vê o Brasil Sub-17 aí jogando bonito, se classificando, derrotando o Peru 3-0.
Muito bem. Dá tempo ainda de ir pro break falar da Champions League? Dá tempo aí? Cadê aí a nossa direção aqui pra gente poder saber dar? Então vamos falar da Champions League. Você vai conhecer agora os confrontos das semifinais. Tá aí, a Liga dos Campeões da Europa pode ter uma inédita final entre os rivais Barcelona e Real Madrid. Ah, meu Deus, já pensou? Um clássico entre os alemães Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Esse sorteio realizado hoje na sede da UEFA em Nyon, na Suíça. As bolinhas colocaram frente a frente os times espanhóis e germânicos nos duelos das semifinais. O Barcelona enfrenta o Bayern de Munique com a vantagem de decidir em casa no Camp Nou. O confronto abre e fecha a fase nos dias 23 de abril e 1º de maio. Na outra chave, o Real Madrid mede forças contra o Borussia, primeiro atuado fora de casa, e dia 24 desse mês fazendo o jogo de volta no Santiago Bernabéu, dia 30. E aí, que coisa, hein? Pode ter uma final tanto da Espanha como dos times lá da Alemanha. Enfim, quem tiver unha maior vai subir a parede. Eu comentava com um colega que dificilmente a UEFA deixaria de ter um Real Madrid e Barcelona na final. Dificilmente. Foi sorteio, mas é muito difícil esse sorteio. Uma bolinha quente, né? E eu, inclusive, ainda falei com ele que poderia cair Real Madrid e Borussia pelo fato do Borussia ter jogado contra o Real Madrid na primeira fase e ter vencido o Real Madrid. E o Real Madrid ter vencido a outra. Então, quer dizer, já tem duas rivalidades para o Real Madrid antes se ele chegar na final. Tem o Borussia, que ele perdeu o primeiro jogo lá na Alemanha, depois venceu o segundo jogo, o jogo da volta, na Espanha. E aí passando, e claro, o Barcelona passando do lado de lá, do Bayern, que também não é uma equipe fácil, não é uma equipe mole. E aí vai ter Real Madrid e Barcelona. Agora só um detalhe, Paulo. Você vê Borussia e Bayern da Alemanha, Real Madrid e Barcelona da Espanha. O futebol espanhol já é topo no mundo há muito tempo. E agora, de uns 3 a 4 anos para cá, o alemão também. Que o Bayern, todos os anos, nas últimas Champions League, todos os anos o Bayern chega pelo menos na semifinal. E agora o Borussia, que é a grande sensação da Europa, a grande sensação da Alemanha, está vencendo todo mundo. Muito bem, daqui a pouquinho eu vou falar também da Copa do Brasil, mas eu vou pro break agora e eu vou com esse cara aí, cantor apaixonado pelo Bahia, só um pedacinho do que ele mostrou o seu amor pelo Bahia. Você vai ver agora, eu vou pro break com o Saulo Fernandes e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre a Copa do Brasil, expectativa também dos jogos do Campeonato Baiano e o Náutico tomou o gol do Kraken, que coisa! Daqui a pouquinho a gente fica aí, vai pro break, já com a imagem desse cara que é muito apaixonado pelo Bahia. Tricolocamente, época da fonte, sorvete de coco com cajá, rolete de cana, bamor, povão, pipoca. Pequeno com força dizia, quem é o campeão dos campeões? E são milhões de amantes do esquadrão, time tradição, amor verdadeiro, baiano bi brasileiro. Meu coração ainda grita seu nome, Bahia, com aquela alegria do primeiro tento. Minha voz vibra e chora a cada momento de glória. E eu quero mais 100 milhões de alegrias na nossa história, Bahia. Acolher e diagnosticar o problema e tratar a criança com amor e eficiência no menor espaço de tempo possível, elevando sua autoestima, amenizando seu sofrimento físico e emocional, restabelecendo sua saúde integral e preparando-a para seu retorno à vida cotidiana, construindo com a virtude de um ambiente harmônico. Essas palavras contam um pouco da história de amor, de dedicação e cuidado do Martagão de Esteira, Hospital da Criança, com muitas crianças na Bahia. Uma história que começou a partir da visão de dois pioneiros da medicina no estado, no começo do século XX, os doutores Álvaro Pontes Bahia e Joaquim Martagão de Esteira. Naquela época, era preciso achar uma solução para diminuir os altos índices de mortalidade infantil. Foi quando, em junho de 1923, esses dois mestres, junto a outros colegas médicos, fundaram a Liga Baiana contra a Mortalidade Infantil. Contudo, não era mais possível a carência de leitos hospitalares para crianças com menos de 3 anos de idade. Mais uma vez, prevaleceu o espírito visionário que culminaria com a abertura do primeiro Hospital das Crianças na Bahia.
o Hospital Martagão de Esteira. Vejo muitos amigos numa vida longa, realizações e muita saúde. Para que tudo isso aconteça, não se pode contar apenas com a sorte. É preciso contar com a sua ajuda. Dê a mão ao Martagão. O Hospital da Criança precisa muito de você. Canal 9, agora Campeonato Baiano, destaque. Já temos aqui com o Paulo Teixeira também nosso convidado, ao lado de Lula. E vamos ver o confronto que acontece já esse final de semana. A gente falando aqui do Campeonato Baiano, você vai acompanhar agora o que acontece. Vitória já joga amanhã contra a equipe do Botafogo na Arena Fonte Nova. São os destaques do Campeonato Baiano. Você vê aí, amanhã teremos Botafogo e Vitória às 4 da tarde na Arena Fonte Nova. Vitória voltando de novo à Arena Fonte Nova no jogo contra a equipe do Botafogo. Primeiro, o Botafogo já deu adeus à competição, né? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. E no domingo, a gente já virando a página aí, teremos o Bahia enfrentando o Vitória da Conquista às 4 da tarde na Arena Fonte Nova. No estádio Pedro Amorim, o Feirense pega a Juazeirense, esse jogo lá em Senhor do Bonfim, às 4 da tarde. E no Adalto Moraes, em Juazeiro, o time da casa Carranco Juazeiro pega o Bahia de Feira. Confrontos aonde vamos ver quem vai correr atrás mesmo. O Bahia continua líder, mesmo ali apertado, vem embaixo o Juazeiro, a Juazeirense, e tem ali os times claudicando ali embaixo, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui sobre o Botafogo aí. A gente tá vendo o confronto. Bota o outro grupo agora aí pra gente ver, Jim. Você vê ali Bahia, Juazeirense, Feirense, Botafogo, Vitória, outro Juazeiro, Vitória, Juazeirense, Bahia de Feira e Vitória da Conquista. Os adversários que o Bahia pegou foram adversários extremamente difíceis, né? A gente vê entre um e outro, até pelo fato da pontuação, você percebe claramente que há um desequilíbrio entre um grupo e outro. Para você ter uma ideia, o Bahia tem 5 pontos e o último da sua outra chave tem 5. O Bahia é o primeiro da chave dele com 5 e o último da outra chave tem 5. Basta dizer a você que no boa tarde, Paulo, boa tarde, Lula, que nos 2 últimos jogos do Bahia, o Bahia disputou 6 pontos, ganhou 1 e perdeu 5. Perdeu com Vitória e ganhou 1 ponto do Bahia de Feira em Feira de Santana. A verdade é que o time mudou de treinador, a torcida quer uma resposta para o Campeonato Baiano, porque a gente não pode fazer nenhum prognóstico, mas o Vitória desponta como um grande favorito, haja vista a diferença de pontos entre o Vitória e os outros demais. Fatalmente, a não ser uma tragédia, o Vitória ganha amanhã. Aí vai para 15 pontos. 15. Ganhando do Botafogo não é difícil. Não é difícil. É o provável, né? É provável. Então vai para 15 pontos. E ele fica com 15 e o Bahia, na outra chave, fica com 5. 5, tá? A diferença de 10 pontos, se por acaso o Bahia não ganhar para o time da Conquista, que é difícil, ainda mais num campo bom. Não, mas eu acho que o Bahia não vai se arriscar, o treinador deve estrear concretamente, porque ele vai para o estádio, vai ficar em campo. O Bahia joga em casa. Se o Bahia não ganhar do Vitória da Conquista, aqui na sua casa, no seu santuário, com o apoio de sua torcida, o que a gente pode esperar do Bahia? Agora, a grande verdade é o seguinte, o Bahia ontem conseguiu um resultado importantíssimo, eliminou o time do segundo jogo, na Copa do Brasil. E isso deu um novo fôlego, um novo ânimo e uma autoestima ao time jogar o Campeonato Baiano. Muito bem, daqui a pouco a gente fala desse jogo do Bahia. Deixa eu abrir logo aqui a Copa do Brasil agora, já que a gente já começando com um time pernambucano que vai caindo das pernas. Eu sou muito preocupado com a equipe do Náutico. Olha o que aconteceu na Copa do Brasil com a equipe do Náutico que jogou contra o Craque. 3-0 levou, né? Mas um gol chamou a atenção, um gol das estrelas, né? Você vê aí o desempenho do Náutico que a gente fica... Olha aí, olha o gol que esse time vai tomar, ó. Nossa! Eu nunca vi tanta atrapalhada, a bola sobe. Olha, o cara já nem... Olha lá, subiu... Voltou, vai, olha,
O atacante que cabeceou a bola, ele nem entendeu nada ali, ó. Eu não sei nem o que cabia lá. O cara vai saindo, como se nada tivesse acontecido, já tinha a bola perdida e o goleiro tomou. Pra mim, frango. Foi um frango, foi uma infelicidade. O parece que o goleiro não estava enxergando alguma coisa, estava atrapalhando ele. Ele tomar esse, ele tava... Ali o goleiro sai de soco. De soco. Pequena área, a bola é de quem? É do goleiro. Pequena área é tudo do goleiro. Agora o Náutico, esse é o jogo de ida. Falta o jogo de volta. Esse foi o jogo do cara que ganhou 2-0, mas falta o jogo. 3-1. Mas falta o jogo em Recife. E aí, eu acho que o time do Náutico tem condições suficientes de reverter esse quadro. Muito bem, agora vamos falar do Bahia, que teve a estreia de Geo Santana, pelo menos acompanhando lá de cima, vendo o time do Bahia. O Bahia pegou um ânimo e a gente vai falar sobre o Bahia daqui a pouquinho. A bola já está rolando aí, você acompanhando. Que golaço esse daí, destaque em todo o Brasil, Magal. Invadiu, bateu, que é isso. E o Souza estava impedido, ainda viu o Souza dizendo, não toque não, não toque não. Aí ele, ó, é difícil esse filme, ó, jogou pro lado. E o outro time também tricolou, né, pensando que era o Bahia, ó. E bateu no canto esquerdo do goleiro, tá aí. O Maranhão Atlético Clube, o MAC, acabou perdendo aí pro Bahia. O jogo, o Bahia eliminou aí. Olha que o Omar ainda pegou um pênalti, viu? E aí na jogada, o Dionis, que é de lá, né? Fez o gol, aquela meio chorada, né? Mascada ali, pegou em um e outro. E aí acabou entrando. Você vê aí, ó, na jogada. A bola vai sobrar para ele. O Dionis, ele chuta. Deixa eu ver se a bola pegou em quem? Pegou no goleiro. A bola foi imprensada. Por sinal, bom goleiro, viu, Paulo? Bom goleiro. Agora, ó, ele de novo jogou. Não, pra mim pegou no zagueiro, esse 4 aí. Pegou no zagueiro, imprensou e encobriu. E aí, na hora que ele chuta, ele jogou pra direita, ele ia chutar pro gol. E a bola perdeu força, entrou e acabou. Agora, um assunto também interessante, que o Eduardo, ele não perde o jogo, 5 jogos que ele não perde o Bahia. É, interessante. E o Omar pegou pênalti. Pegou um pênalti. É isso que eu ia falar sobre esse goleiro. Um goleiro da base, é um goleiro que mostrou muito tempo sem jogar, mostrou muita segurança. Ele é alto, tem os braços compridos, toma quase a trave toda. Já não é a primeira vez que ele pega pênalti, já em outras ocasiões já defendeu pênalti. Fez uma boa partida, é uma grande opção e dá um grande alento à torcida. No caso de o Lomba não estiver bem tecnicamente ou por contusão, o Bahia tem um grande reforço. O que acontece no time do Bahia de ontem, que eu assisti o jogo, vi, o que eu entendi é que o Bahia reforçou o meio-campo com a entrada do Dionis. A marcação melhor, embora o Dionis não seja um jogador bom de qualidade de passe, com o Fael, o Dionis e o Éder, o time ficou mais consistente. Agora, o ataque do Bahia com Souza e Obina, isso é de se testar outras vezes, porque os dois ocupam o mesmo espaço. Então, é preciso ver quem é que pode sair da área um pouco, pode buscar as laterais, para que o outro chegue na área e fique naquela posição, faça a referência de centroavante. Mas o Bahia evoluiu um pouco em relação ao jogo contra o Vitória. Luverdense ou Tupi? Você quer quem para enfrentar o Bahia? Já que o Bahia eliminou o jogo de 17. O Luverdense é mais forte do que o Tupi, viu? Não sei o campo lá de Minas, porque você conhece, você que é menino conhece bem. Agora o Luverdense parece que foi campeão da Série C. Foi. Ou vice-campeão. É um time forte, um time difícil de vencer. Agora, o que o Bahia fez ontem, Paulo, foi um vexame. 2 bolas que o Zé Roberto perdeu e o Helder perdeu, que não se perde, pelo amor de Deus. O Bahia poderia ter... treinar fundamentos. Isso tem que ser treinar fundamentos. Que tipo de fundamento? O cara recebe a bola na cara do gol e perde. Mas ele tem que ser treinado. Isso aí só se conserta treinando. Treinando. Falta, claro, porque você está falando que o Helder, ele não é... Helder e Zé Roberto perderam 2 gols absurdos. Zé Roberto já é de esperar, o Helder finaliza melhor. Papai Joel esteve lá e olhou, não gostou, por sinal, de muita coisa no Bahia. Será que ele tem condições de dar jeito? Difícil, viu, Paulo? Difícil. Ele vai ter que fazer primeiro um trabalho... Deixa a imagem para você aí, que não adianta você falando, eu vou fazer mim. Agora sim. Agora. Primeiro, um trabalho psicológico. Tem que ser feito. O Souza ontem fez tanta questão de jogar, saiu logo no início. Não deu para testar Souza e Obina como ele queria. Enfim, o Bahia tem que fazer um trabalho psicológico, chamar todo mundo. Vocês querem o quê na vida? Não quiser, vai embora, não tem problema nenhum. Agora, ficar com esses jogadores que não querem nada é um absurdo para o Bahia.
Ontem, Paulo Angione deu graças a Deus quando acabou o jogo. E Joel estava do seu lado, não moveu um músculo, dizendo com aquela ação, não gostei de nada que eu vi. O Bahia tem alguns jogadores que faltam jogar ainda. Eu também não gostei do Pablo Rosales. O Bahia não mostrou ainda a evolução que se esperava dele. Muito bem, vamos ficando por aqui e desejamos a todos um bom final de semana. Obrigado, Lula. Obrigado, Paulo Teixeira. Na segunda-feira estaremos de volta aqui, já falando a respeito do Campeonato Baiano, da rodada do final de semana e também a respeito da expectativa do Vitória para enfrentar o Misto na quarta-feira. O jogo seria na terça, mas o Bahia, como eliminou o jogo, passa para quarta-feira o jogo do Vitória no estádio do Barradão. Um abraço a todos, bom final de semana, até segunda-feira.